Agora vamos a algumas questões educativas que envolvem essa cena tão forte do Evangelho de João. Era a festa das tendas no templo em Jerusalém, meio ano antes da paixão e morte de Jesus. No templo, ele posiciona-se no lugar onde ficavam os sábios e uma multidão juntou-se à sua volta para aprender com ele. Jesus ensinava no templo. Até que uma multidão, e dentro dela vários escribas e fariseus, arrastam uma mulher, só a mulher, prestem atenção nessa informação que daqui a pouco eu volto nela, para perto de Jesus com a acusação em alta voz à espera do veredito daquele homem. Ora, não faltavam juízes para tal, pois a dura lei de Moisés era sabida de cor entre todos que a seguiam. Mas eles queriam testar, como diz no Evangelho, Jesus e encontrar motivos para que ele também fosse posteriormente condenado, pois sua mensagem de amor em ação os incomodava profundamente. Pedras na mão, ódio no olhar, ouvidos surdos aos gritos por socorro e corações endurecidos. Assim era a disposição de escribas e fariseus naquele dramático acontecimento, quando uma tragédia estava prestes a acontecer a uma mulher que seria imediatamente apedrejada. No centro da cena estava o mestre, posto à prova para se contradizer, pois também era conhecedor da lei formal de seu tempo. Outro elemento interessante: Jesus escreve. É o único momento que a Bíblia diz isso, mas ninguém jamais saberá que estava escrito ali. É emblemático ver que ele escreve na areia, onde a possibilidade dos escritos serem apagados era alta. Na cena grotesca, ninguém parava para pensar em outras soluções possíveis. Submeter alguém ao suplício e morte em praça pública era um processo psicológico que, para o povo, representava a suposta eliminação, não da pessoa, mas do problema, do pecado, que neste caso era o adultério, até hoje proibido. Para as autoridades civis e religiosas, aquele duro julgamento público servia para a manutenção da ordem baseada no medo. A grande injustiça deflagrada na cena é que somente a mulher estava sendo julgada publicamente. Injusto, inclusive formalmente, pois em Deuteronômio 22:22, leio aqui para você, diz o seguinte: se um homem for pego em flagrante tendo relações sexuais com uma mulher casada, ambos serão mortos. Ambos serão mortos. Tanto o homem como a mulher. E aí, sobre o que eu acabei de falar, desse modo, você eliminará o mal de Israel. A ideia de que com aquele julgamento o mal inteiro por si só seria eliminado. Mas vocês ouviram bem, em Deuteronômio fala-se o homem e a mulher seriam submetidos ao julgamento e à sentença do apedrejamento. O agravante maior é, no contexto social judaico do tempo de Jesus, a mulher não possuía voz pública, portanto, não tinha possibilidade de direito de defesa. Ou seja, era causa ganha certa para os escribas e fariseus que queriam apedrejá-la. Aqui poderíamos sinalizar pelo menos duas pedagogias distintas. A primeira, a pedagogia opressora, operada pelos que se restringem ao que está escrito, agem com dureza fria e estéril da lei, que prioriza a regra sobre a vida. E uma segunda pedagogia, que é a pedagogia caridosa, operada pelos que olham para a singularidade de cada situação, se comovem, escutam e acolhem, valorizando a pessoa e lhe mostrando caminhos de autossuperação. Jesus é o portador desta segunda pedagogia. E o ensinamento daquela cena não se restringe à escuta e ao perdão do pecado da mulher. Ele ensina uma lição ética que transcende ao requerido no momento. Jesus levou toda aquela multidão à autoavaliação, quando diz, aspas, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Rapidamente todos foram levados a visitar suas contradições e ações pessoais e se viram como igualados àquela situação. Todos saíram da posição de implacáveis juízes imediatamente. Mas voltemos ao centro da cena. Temos nela mulher, Jesus, pecadora, Salvador, miséria, misericórdia. Ele deixa que a mulher fale e depois diz com autoridade educativa: vai e não peques mais. Jesus não se faz de juiz, ele educa. Rompe com a dureza da lei
defendida cegamente e sem escuta do contraditório, como era de costume pelos escribas e fariseus. Jesus restitui a dignidade daquela mulher pela escuta sensível e atenta e lhe proporciona seguir novas rotas de vida. É assim a pedagogia de Jesus. E para concluirmos essa nossa série formativa sobre a campanha da fraternidade do ano de 2022, temos aqui algumas sugestões de como operar baseado neste conteúdo inicial que nos é fornecido e que deve chegar às casas, deve chegar às escolas e universidades e deve operar aquilo a que se propõe: modificar as mentalidades na forma de educar as pessoas. E aí algumas sugestões que trago para vocês são: é preciso educar para organizar a totalidade da vida, não a parcialidade ou que cabe apenas na especialidade ou na exigência técnica que cobra respostas rápidas o tempo inteiro. Educação para a fraternidade é aquela que forma sujeitos afeitos à proximidade amiga, que religa porque percebe o quão conectados estamos todos à casa comum. Ela opõe-se à indiferença, que produz a competição exacerbada. Ela caminha no sentido de superar violências. Cobrar por políticas públicas baseia-se na ética do cuidado, que só é possível por meio do diálogo com o diferente, que é tão igual a mim quando me desarmo. É preciso cultivar nos nossos estudantes a inteligência geral para fomentar neles a capacidade de compreensão. Porque compreender não é o mesmo que explicar. É caminho de buscar ver as várias faces de um mesmo fenômeno, acontecimento. E começa no lar, em casa, na família, que tem a responsabilidade de conectar-se com os saberes que estão também na escola. Todos estão convocados. É preciso sair do utilitarismo, porque o utilitarismo só tem como objetivo, como que numa fábrica, produzir corpos dóceis e produtivos. Corpos dóceis são aqueles que são sensíveis às regras, e corpos produtivos, como o nome também já diz, são aqueles que são voltados para atividades de trabalho específicas que irão enriquecer apenas aqueles que detêm o poder. É urgente valorizar e trazer à tona aqueles que chamamos de saberes da tradição, saberes ancestrais, saberes populares, aqueles edificados fora dos bancos escolares. Educar é contribuir para a superação do pecado, preservando a vida, atingindo as consciências e transformando as relações. Eu fico por aqui, espero de verdade que esse conteúdo tenha contribuído para a sua formação e que ele tenha pelo menos te incentivado a buscar mais informações, pois ele é apenas introdutório. E é essa a missão também dessa pedagogia de Jesus: espalhar as fagulhas para que a combustão aconteça nas mentes e corações das pessoas. Um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau!